Seguimos com outros destaques aqui, porque após os jornais brasileiros revelarem que os Estados Unidos estudam revogar o visto do comandante do Exército Tomás Ribeiro Paiva, o adido militar brasileiro em Washington, o general Maurício Vieira Gama, ele consultou militares americanos sobre esse caso. O cancelamento do visto de Paiva passou a ser discutido pela gestão Trump como uma forma de sanção, após a América mapear possíveis reuniões entre integrantes do judiciário e o comandante, que estaria dando respaldo à atuação dos magistrados. Os representantes das Forças Armadas brasileiras tentaram convencer os americanos de que problemas pontuais entre os dois países não deveriam afetar o histórico de cooperação no meio militar. As sanções são avaliadas pelos Estados Unidos no novo pacote, que incluiria também integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Os Estados Unidos estariam avaliando uma sanção contra um comandante do Exército e aí, naturalmente, isso se tornou tema de discussão dentro das Forças Armadas brasileiras. Dávila. Eu espero que isso não aconteça, porque justamente manter as relações de Estado, principalmente entre as Forças Armadas brasileiras e norte-americanas, aliás, que é uma relação de extrema qualidade, poderiam ser, evidentemente, estremecidas se uma decisão dessa fosse tomada. E outra coisa, não me parece aplicável a lei Magnitsky a um general, que é um adido hoje militar nos Estados Unidos. Não é uma pessoa que está envolvida em nenhuma decisão do Estado brasileiro no sentido de prejudicar cidadãos americanos e empresas americanas. Portanto, não faz o menor sentido. Isso é escalar o uso da Magnitsky muito além daquilo que ela foi concebida. Ela faz sentido no caso do ministro Alexandre de Moraes, porque as suas decisões afetaram interesses, empresas e cidadãos norte-americanos, mas não faz nenhum sentido estender isso a um militar brasileiro. Faltam informações sobre que atuação seria essa do general. Estaria dando respaldo aos magistrados? Bom, mas que tipo de respaldo? Informações sigilosas? Relatórios? Enfim, não temos essa informação, mas segundo a notícia, Beraldo, os Estados Unidos estariam mapeando figuras que, de alguma maneira, dariam respaldo aos magistrados brasileiros e a avaliação é que ele seria um aliado do judiciário, especialmente de algumas figuras que vêm sendo monitoradas pelo governo norte-americano. Beraldo. Existe uma inteligência no trabalho feito pelo governo norte-americano. Aliás, os consulados e a embaixada localizados no Brasil prestam um serviço de informação muito detalhado e muito organizado para o governo norte-americano. Nada do que é feito por acaso. Nada do que é feito na base do ouvir dizer, do parece que, do talvez seja. É feito um trabalho que tem um objetivo, as informações são reunidas, é feita uma avaliação e a decisão é submetida ao presidente da República, ou eventualmente o secretário de Estado, Marco Rubio, mas enfim, essas decisões todas são compartilhadas com o presidente, independente de qualquer coisa, porque é uma ação grave e, no caso do Brasil, é uma ação que tem aspectos de cunho político. Portanto, a disposição de ampliar os alvos da aplicação da lei Magnitsky é uma disposição baseada nas informações que foram obtidas e que foram confirmadas. Então, não se deve supor que os Estados Unidos está tomando decisões simplesmente como uma forma indiscriminada de atingir pessoas conectadas com o núcleo do judiciário brasileiro. Não é isso. Então, as pessoas precisam ter noção dos seus atos e entender que há consequências. E eu acho que nós estamos vendo consequências que podem acontecer agora no caso do comandante do Exército. Pois é, inclusive nós chegamos a noticiar, naqueles muitos comunicados ou aqueles posts que foram feitos
por pessoas da administração Trump. Eu me lembro que em uma mensagem havia essa informação de que aliados de um integrante da Suprema Corte brasileira estariam sendo monitorados e pessoas que apoiassem aquelas medidas que estavam sendo tomadas poderiam sim receber sanções dos Estados Unidos. Então já havia o entendimento de que a lista de sancionados iria aumentar, né, Mota? Esse é um assunto muito delicado e a gente tem que avançar com calma. Primeiro, porque pelo que eu entendi dessa notícia, que ainda não tem nenhuma confirmação oficial, não é mesmo? Isso é bastidor, uma informação de bastidores. Pelo que eu entendi, não se trata de Magnitsky. Foi isso que eu entendi. A gente está falando aqui de visto. Visto não tem nada a ver com Magnitsky. Visto é uma outra coisa. Segundo, é muito difícil da gente verificar se isso procede ou não. Nós não temos aqui como saber se essa notícia procede ou não. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne mais uma cortina de fumaça, desviando o debate e a atenção de todo mundo e encobrindo coisas que realmente são importantes. Você tem razão, Canhoto, quando você fala daquela mensagem, né, que manda um aviso para todo mundo que estiver associado às atividades que levaram às sanções da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky sanciona abusos, violações de direitos humanos. Então, qualquer pessoa que esteja associada com aquelas ações está sujeito à sanção. O que eu entendi por isso? Bom, se você é um assessor que ajuda, se você tem uma função de investigar para levar informações que vão contribuir para aquela violação, ou seja, as pessoas que fazem parte do mecanismo que os Estados Unidos classificou como de violação dos direitos humanos, estão sujeitas às sanções. Mas eu não acho que isso significa que essas sanções se expandiriam para incluir todas as pessoas do Estado brasileiro que, por virtude dos seus cargos, você pode dizer, olha, contribui para a violação, porque ele está no cargo dele, né? Então, eu acho que essa interpretação ampliada das sanções, eu acho que isso não procede, até porque é impossível na prática. Se os Estados Unidos resolvem sancionar todo mundo que tem um cargo no Estado brasileiro ou no governo brasileiro, eu acho que, no final das contas, as sanções vão até perder o seu efeito, porque vai ser tanta gente que vai ser inviável você levar adiante isso. Não que isso não levante um ponto importante, é com isso que eu vou terminar o meu comentário, Caniato. Eu acho que o momento exige que todos os homens públicos que têm cargo no Estado façam uma reflexão para que eles não se tornem parte de um mecanismo que mais na frente vai ser questionado pela história. Pois é bem interessante porque coloca muitas vezes em xeque, né, Dávila, a postura do servidor público, né? Quais são os limites da atuação dele? O que ele precisa fazer para entregar para o Estado aquilo que ele foi contratado, nomeado, indicado ou conseguiu passar em um concurso. Só deixa eu receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. Estamos analisando uma notícia que indica a possibilidade dos Estados Unidos retirarem o visto de um comandante do Exército por supostamente apoiar ou dar algum tipo de respaldo para integrantes do judiciário que vêm sendo monitorados pela gestão norte-americana. Mas você, Dávila, o que é preciso considerar sobre a função que desempenha determinado servidor e quais são os limites dessa atuação, né? Até onde ele pode ir, a partir de determinado momento, ele está fugindo daquela atribuição que ele tem, aquela função que ele exerce? As relações entre estados não devem ser vistas numa ótica do imediatismo.
elas devem ser vistas do ponto de vista de relações permanentes. Os Estados Unidos e o Brasil têm uma longa história de relação permanente. Isso significa que não podemos envolver instituições num embate político. Mesmo essa tensão entre o governo brasileiro e o governo norte-americano com as tarifas não poluiu as relações das Forças Armadas brasileiras com as Forças Armadas norte-americanas, não poluiu as relações das empresas brasileiras com as empresas norte-americanas. A vida continua, felizmente. Então, hoje o que nós temos, as sanções tarifárias, é uma coisa circunscrita ao Estado americano punindo o governo brasileiro. É esse o ponto. Então, nós temos de tentar manter circunscrita as penas ou relações a esta redoma de relações entre o Estado brasileiro com o Estado americano e não deixar carregar outras instituições. Seria muito ruim, por exemplo, suspender o visto de um general e causar atrito com as Forças Armadas, que tem uma longa história de cooperação com as forças norte-americanas. E por ser uma pessoa que ocupa um cargo diplomático, existem vários recursos que podem ser apelados. Por exemplo, pode manifestar ao embaixador norte-americano para manifestar ao governo brasileiro uma carta de descontentamento com essa pessoa ocupando o cargo. Pode até expulsar o diplomata no último caso. Existem vários mecanismos para escalando essa insatisfação, desde uma coisa discreta e verbal até uma coisa mais agressiva, que é expulsar uma pessoa do corpo diplomático do país, que já é uma tensão altíssima. Então, existem várias escalas. Então, não podemos misturar alguém que possa manchar as relações institucionais das Forças Armadas brasileiras com as Forças Armadas norte-americanas. Não vale a pena escalar este conflito. Aliás, neste momento, estamos vivendo um período de distensão. O próprio presidente Trump dizendo que teve química com o presidente Lula, isto abrindo parte para o diálogo. Então, estamos num momento de distensão. Não vale a pena tensionar e criar agora um atrito entre duas instituições que têm uma longa história de cooperação. Sem dúvida, mas a inteligência norte-americana não pode falhar, Beraldo. O que eles entendem como respaldo talvez não seja justamente o trabalho da pessoa, sei lá, foi demandado a ele um relatório. Ele não vai fazer o relatório porque aquela figura não é bem vista por uma instituição norte-americana. Se faz parte do trabalho dele, é disso que é importante a gente considerar sobre as atribuições de determinado servidor público, as funções que ele exerce e a maneira como uma instituição de uma outra nação observa justamente aquele trabalho. Mas aí nós temos que avaliar dois aspectos, Caniato. Primeiro, claro, todos podem errar, né? Todos nós podemos cometer erro. Um erro de avaliação pode acontecer, mas, obviamente, um trabalho sério é feito para que essa possibilidade de erro seja reduzida ao mínimo possível. Do outro lado, você tem o papel do servidor público. O servidor público ele tem um compromisso sobre o qual ele precisa honrar. Mas, sinceramente, Caniato, em várias esferas do serviço público brasileiro, nós nos deparamos com servidores públicos que não honram a sua missão. Não é razoável, por exemplo, nós, como população brasileira, financiarmos um judiciário que custa mais de 100 bilhões de reais por ano para que mais da metade das ações que tramitam no Poder Judiciário brasileiro sejam referentes a questões tributárias. E a grande massa dessas demandas tributárias acontece porque, administrativamente, funcionários da Receita Federal se recusam a reconhecer o direito do contribuinte. É a situação confortável de não tomar decisão. O contribuinte, se não estiver satisfeito, que vai à justiça. Então, transfere para outro ente da federação a responsabilidade que tem. Diante dessa situação em que há consequências extras para caso a pessoa
haja ou se omita diante de uma situação que pode ser percebida pelo governo norte-americano como um apoio a uma cruzada contra a liberdade de expressão e contra empresas e indivíduos americanos no Brasil, a pessoa tem que tomar a decisão que couber a ela como servidor público brasileiro. E não agir sob influência de outros que, por uma conveniência de que vou ajudar o ministro, porque depois eu vou ter uma promoção, depois aquela transferência vai sair. Ah, não, mas é porque aí o meu filho está lá não sei aonde, aí ele vai ser transferido para a capital. Isso tudo acontece absolutamente todos os dias no Brasil. É a cultura do compadrio, do tapinha nas costas, do puxa-saquismo. Então, quem quiser puxar saco, sabe que agora, dependendo do caso, terá consequências mais graves. Pois é. Enfim, várias manifestações, inclusive da nossa audiência, viu, Mota? Pessoas que desenham aqui um cenário e eu me lembro do que você disse no início do seu comentário sobre a necessidade de cautela, né? Ter cuidado. São informações muito preliminares, não é nada oficial, trata-se de uma divulgação ainda de um bastidor que foi apurado por um repórter, e aí várias pessoas escreveram, bom, pode ser fogo amigo. Ah, estão querendo queimar o exército ou tal pessoa do exército. É preciso também considerar que muitos usam a proximidade com o repórter ou porque não gostam de fulano ou porque já imaginam que uma informação dessa vai causar um mal-estar e lá na frente talvez ele sugira justamente a saída para determinado problema. Então, a cautela nesse momento é muito importante, inclusive para respeitar as pessoas que representam as Forças Armadas, inclusive fora do país, né, Mota? Sem dúvida. Eu acho que basta um momento de reflexão para a gente achar essa notícia estranha. Mas, mais uma vez, a gente vive num tempo maluco, tudo pode acontecer. A gente pode aqui elaborar um raciocínio sofisticadíssimo e amanhã acontecer isso. Porque quem decide se vai aplicar ou não essas sanções são os Estados Unidos da América. Eu duvido que nesse momento tenha alguém do governo americano sintonizado no Pingos nos Is, escutando o nosso debate, interessado nas nossas opiniões, para decidir se vai ou não tomar uma providência qualquer. Eles farão isso se eles acharem que devem fazer e não vão dar satisfação a ninguém. Mas é a minha visão, o meu ponto de vista, que antes haveria uma quantidade enorme de outras pessoas cujo comportamento as levaria a ser sancionada. Muito antes disso, há muitas pessoas que tiveram participação ativa, que foram próximas, que fizeram parte da mesma organização. Tem muita gente em cargo importante que, mesmo não tendo contribuído, demonstrou, deu declarações, demonstrou a sua posição a favor, aplaudiu, disse que era isso mesmo, que tinha que se fazer mais. Praticamente todos os dias eu vejo pessoas nas redes sociais, pessoas em cargos importantes, dizendo que é isso mesmo, que essa turma da direita não pode ter espaço nenhum, tem mesmo que caçar todo mundo, que garantias e direitos individuais não se aplicam para essa turma, que tudo que pessoas que não são de esquerda dizem, tudo isso é discurso de ódio. Então, Caniato, eu acho que tem uma fila grande de gente aí para perder visto e para receber sanção da Magnitsky. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, só quero fechar com o Dávila, porque tem uma questão que envolve o uso do dispositivo da sanção, né, Dávila? Que pode ser a retirada de um visto de um servidor público, pode ser a Magnitsky para aquela pessoa física que integra a administração pública, mas trata-se de uma sanção em território norte-americano, e tem aquelas para o país, né? No caso da tarifa, né? O aumento de tarifa. É preciso, para um país, ter cuidado no uso dessas medidas para não banalizar a ferramenta, Dávila? Aliás, prova disso
são as sanções econômicas contra a Rússia, que não estão fazendo efeito nenhum, porque a Rússia descobriu outras artérias para continuar vendendo as suas coisas, principalmente bancado pela China. Então, se você começa a banalizar mecanismos punitivos, na verdade, eles perdem um pouco o seu peso e a sua razão de existir, o seu propósito, né? Então, eu entendo, por exemplo, esse exemplo das sanções contra a Rússia mostra como elas foram absolutamente inócuas hoje. Então, por mais que isso causou um certo transtorno, mas a economia continua funcionando porque hoje existem outros compradores, outros países dispostos a comprar bens e produtos e continuar fazendo esse trading com a Rússia, que não são os Estados Unidos. Então, é preciso tomar muito cuidado, principalmente quando esta retaliação é em cima de um oficial do Exército, porque isso o Exército leva como se fosse uma coisa, um ataque à corporação e não só à pessoa. Então, é preciso sempre ponderar nessas medidas, porque o que nós não podemos hoje é acirrar as relações entre Estados Unidos e Brasil, que foram excelentes, ótimas, por muitos e muitos anos. E agora vive um momento de tensão e de crise. Então, não vamos transformar isso numa crise permanente ou recorrente entre duas nações que têm uma história em comum, que têm ligações em comum e que certamente o povo brasileiro, como o povo americano, pretendem continuar cultivando essas boas relações.